Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje estamos recebendo aqui o Major Anderson Nunes, que é da campanha de doação de medula óssea. Tô certo? Cadastro de doação de medula óssea. Cadastro de medula. Como que é o nome da campanha? É Batalha pela Vida. Batalha pela Vida é um trabalho muito importante social que salva vidas e a gente vai conversar com ele e já agradecer a presença aqui no nosso podcast. Na verdade, que eu quero agradecer assim, o convite e queria até fazer um testemunho aqui que eu não conhecia o teu trabalho, né? Até pedir para você me mandar alguns vídeos tá, do pessoal que compareceu aqui. E, assim, eu quero te dizer que foi um momento assim, de muita nostalgia para mim, tá? Porque eu pude ver que muitos policiais que eu trabalhei no passado, né? Eu assisti mais ou menos policiais que eu trabalhei no passado, Teixeira, Saldanha, doutora Dália Seron, que quando eu vim para cá ela já fazia parte da Delegacia da Mulher, o Rogerinho, né? E agora o Márcio Cortez fazendo essa parte. Então, assim, você está de muito parabéns pelo trabalho que você está realizando, tá? E, e despertou em mim uma sensação gostosa, tá? Queria que você faz o trabalho, você tem, às vezes, um público para atingir, uma informação para atingir, né? Mas eu queria te dizer que, além dessa informação, você conseguiu também despertar um sentimento bom no meu coração. E eu queria te agradecer por isso. Opa, fico feliz do resultado do nosso trabalho aqui. Eu falo que, além do podcast ter o objetivo de informar, a gente tem do público, né? Da reação do público, mas a gente também tem um aprendizado todo dia aqui. Cada episódio aqui com a pessoa, eu aprendo muitas coisas diferentes. Então, muito legal e legal compartilhar. O pessoal, principalmente da segurança pública, nossos irmãos de farda aí. Então, pessoal, segue acompanhando aqui. A gente tem um bate-papo importante sobre essa causa social que o Major Anderson Nunes defende. Além disso, ele vai contar umas histórias aí da polícia, inusitadas aí também. A gente não pode deixar de falar de algumas ocorrências aí que ele já foi, inclusive, da parte da inteligência da polícia também. Então, vai ter muita história interessante. Então, já que você está acompanhando nosso podcast, já se inscreve também no canal Márcio Martino, deixa aquela curtida, o joinha, aquele botão do joinha, para a gente ajudar a disseminar uma campanha tão importante que salva vidas e, além de tudo, uma história boa de assistir aí que vai... muitos policiais, muitos profissionais de segurança assistem, o público que gosta, que admira, beleza? E agradecer também a nossa colaboradora QAP Brasil, a QAP Brasil, loja de armas e munições, que tem o seu clube de tiro, fica lá na cidade de Badibacite. É um clube que tem pista automatizada, climatizada, tem a pista de IPSC, um ambiente familiar, com quadra de vôlei para o pessoal jogar, o pessoal faz churrasco, então é um ambiente legal para você fazer a sua prática. Eles ajudam o pessoal que quer comprar uma arma nova, sempre com promoções de armamento, pessoal que é da vigilância patrimonial, gosta também de comprar material policial ali, todo aquele aparato do cinturão que às vezes a gente necessita comprar. Enfim, 2 lojas em Rio Preto, mais o clube de tiro, e é isso. Aqui é a AP Brasil, colaboradora aqui importantíssima do Poliscast, que também colabora também para que existam esses bate-papos aqui dos nossos episódios. Então vamos lá, Major, explica pra gente, conta um pouquinho da sua vida, né, da sua história, resumidamente, pra gente, o pessoal conhecer melhor o Major Anderson. Bom, na década de 90, eu estava estudando que eu queria, na verdade, prestar engenharia. Só que a minha família não tinha condição financeira, porque aqui a gente não tinha um curso aqui de engenharia aqui na nossa cidade, eu tinha que sair para fora e a família não tinha como custear isso. E eu fazia cursinho e um filho de um padre daquela igreja ortodoxa ali ali a Marechal, delegado da Marechal, ele foi prestar um concurso para a polícia, ele me chamou, falou, vou prestar um concurso para a polícia, não quer ir? E na época eu nunca pensei em emprestar, né, para a polícia. A gente foi, aí eu acabei passando, né, e acabei conhecendo pessoas maravilhosas, como o caso do Coronel Márcio, que está aí. A gente teve uma turma muito abençoada, que nem a gente acabou comentando no final. Daquela mesma turma, a gente tem o Coronel Márcio, que hoje é secretário de Segurança Pública do município. Nós temos o Coronel Beltrame, que hoje está lá comandando o CPI 3 lá de Ribeirão Preto. Que era do BAEP aqui? Que era do BAEP aqui. Nós temos o Major Gonzaga, que está lá comandando o Colégio Militar, né? Está lá no Colégio Militar, fazendo um trabalho maravilhoso lá com aquelas
com aqueles jovens. E eu vou incluir, rapaz, não fazia parte disso aí, mas eu vou incluir, não é da minha escola, mas é o mesmo, a escola foi no mesmo período, o Major Pinha, que também é da... Também já teve aqui, viu? Que também, eu assisti também o Pinha, até acabei esquecendo de falar do Pinha, né? Que o Pinha é 91 também, então como a gente... Primeiro colocado em tudo que é curso. ele foi lá da região dele, lá ele foi o primeiro colocado. E aí, rapaz, eu entrei pra polícia e assim, acabei me apaixonando pelo trabalho. Acabei me apaixonando tanto, o Márcio, que assim, às vezes eu trocava serviço com outro policial, que ele precisava de algum dia, e quando ele tinha que pagar o serviço para mim, eu falava assim, não precisava, porque eu queria trabalhar. Queria trabalhar de novo. Queria trabalhar de novo. Então tem um curso que a gente faz, que é um tipo de uma reciclagem, né? A gente chama de AP, e que você fica a semana inteira passando por uma atualização da legislação, de procedimentos. E aí você tem o seu final de semana de folga para você voltar na outra semana. E eu chegava no final de semana, não queria folga, queria trabalhar, entendeu? E aí eu comecei nessa vida, assim, a gente começou a fazer... Aí quando eu me formei nessa escola de soldado, a gente foi começar a fazer o estágio. E nos 10 primeiros dias de estágio, eu acabei fazendo 6 flagrantes na época. E aí o pessoal acabou me deixando em Rio Preto, comecei a trabalhar aqui e comecei a fazer assim, gostar muito da profissão e me envolver muito. E aí, rapaz, depois de uns 6, 7 anos, eu parei um pouco para pensar na minha vida, falei assim, tá muito bom para mim agora, mas e aí? E a seguridade, o seguro da minha família lá na frente, né? Eu quero ter um filho, lá na frente eu quero dar um bem-estar melhor para minha família. Então já está na hora de eu pensar em crescer dentro da profissão, né? Tá maravilhoso o que eu estou fazendo aqui e tal, mas tem que pensar em crescer. E aí eu acabei prestando academia, passei, né? E fui fazer a academia do Barro Branco lá em São Paulo. Fiz os 4 anos lá, na época que eu prestei era FUVEST. E aí depois dos 4 anos eu saí e fui trabalhar no 8º Batalhão, que é o início da Zona Leste lá de São Paulo. Aí eu acabei voltando para cá por causa de um problema de um filho meu que tinha nascido, teve um problema de saúde grave. E aí eu vim para cá, fiquei trabalhando 1 ano aqui, e aí meu filho acabou não resistindo, isso é um fato para a gente comentar depois, talvez em outro podcast, né? E acabou não resistindo, e aí como existe uma fila do pessoal para ser transferido aqui para a região, eu precisei voltar para São Paulo. Mesmo na época que eu trabalhei aqui, o pessoal pedindo para mim ficar, sabe? E aí eu fui para lá, acabei dando sorte, porque a fila era muito grande para vir para cá, na época demorava 5, 6, 7 anos para vir, e eu coloquei e 1 ano depois eu estava de volta aqui, né? E quando eu cheguei em São Paulo ainda tive um probleminha, porque quando eu cheguei em São Paulo, a gente é muito intenso no que a gente faz, né? E gosta da profissão. Então eu me dediquei muito lá em São Paulo também. E para mim sair de lá depois foi um sacrifício, porque o pessoal não queria liberar. E aí aqui em Rio Preto já conhecia a cidade, já conhecia todo mundo aqui, vários policiais estão aqui, a parte do comando eu já conhecia. Exemplo, aqui eu já trabalhei com o Coronel Fábio aqui, na mesma viatura, no início da minha carreira. Fui para a academia, o coronel foi lá e foi meu comandante de pelotão lá na academia também. E depois eu retornei para cá, ele retornou para cá. Então, assim, a gente teve um convívio muito, muito grande nesse período aí, né? E aí eu comecei no policiamento, fazendo o comando de força patrulha, né? Que é um oficial que comanda a área em um determinado período. E fiquei mais ou menos uns 12 anos, uns 10 anos nessa função aqui. Aí tive um convite para ir para a agência de inteligência, aqui do 17. E aí a gente começou a desempenhar um trabalho já muito facilitado, porque eu substituí o coronel Beltrame, que já tinha feito um serviço maravilhoso, já tinha formado uma equipe muito boa lá nessa agência de inteligência, né? Então, para mim, foi muito fácil chegar lá e começar a atuar. E, em determinado momento, teve uma ocorrência de muita repercussão aqui em Rio Preto, uma quadrilha que eles começaram a cometer muitos crimes aqui, principalmente em residência. Eles amarravam as vítimas, teve situação deles quebrarem o braço de um cidadão para ele poder passar o número do cofre, para eles abrirem o cofre.
Essa mesma quadrilha tinha matado um tenente-coronel da Aeronáutica em Nova Granada, tinha matado o escrivão em Nova Granada e tinha matado um tenente-coronel aqui. E aí eu prendi a quadrilha, o último pertencente à quadrilha, por volta de meia-noite lá em Mirassol. Aí no outro dia eu fui para casa, no outro dia tô tomando banho para voltar para o trabalho. Notei que apareceram várias pintinhas na minha perna, muitas pintinhas, micro pintinhas. Achei estranho aquilo lá. No quartel a gente tem um médico, chama Silvestre, que hoje está no SAMU lá. Falei, Silvestre, apareceram essas pintinhas vermelhas na minha perna, o que você acha que pode ser? Ele falou assim, você tá bem? Teve febre, fraqueza, alguma coisa? Eu falei, meu, tô tranquilo. Trabalhei ontem até de madrugada, tô sossegado. A única coisa são as pintinhas vermelhas que apareceram aí. Ele falou, meu, vamos começar a investigar. Vamos começar por um hemograma. Aí, Márcio, ele pediu um hemograma. 2 horas depois ele me chama no quartel. Falou, Anderson, saiu o diagnóstico daquele exame teu, deu leucemia. Nós precisamos correr agora para o hospital. Eu falei, meu, você tá maluco? Como que eu vou dar uma notícia dessa para minha família por telefone? Primeiro eu vou em casa, aviso minha esposa e meu filho, depois a gente vai para o hospital. Ele falou, você não está entendendo, deixa eu explicar. Plaqueta é um componente do sangue responsável pela coagulação. O normal de plaquetas é 150 mil. Você está com 8 mil. Essas pintinhas, micro pintinhas vermelhas aí na sua perna são microhemorragia, já é o sangue querendo extravasar pelos poros. Em resumo, você está sangrando por dentro. Aí, Márcio, eu queria aproveitar o momento para fazer um alerta muito importante, tá? Para quem está nos assistindo. Sempre quando aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo, sejam pintinhas vermelhas, sejam manchas, sejam nódulos, não demora muito para procurar o médico não, tá? Pode ser uma enfermidade tranquila? Pode. Mas pode ser uma enfermidade que depende de tempo. No meu caso, por exemplo, se eu não tivesse procurado o médico aquele dia, se eu tivesse ido para casa dormir, não teria acordado no outro dia. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei assim, mas peraí, não tem nenhum caso de câncer na minha família, muito menos de leucemia. Descobri a primeira característica das enfermidades. Não são hereditárias. O que significa isso? Independe se você teve algum caso na sua família ou não. Você está sujeito a qualquer momento a ter um diagnóstico desse. Falei, mas peraí, pratico esporte, não fumo, não bebo, sempre tive uma alimentação saudável. Descobri que essas enfermidades não têm predileção entre as pessoas que se preocupam com a saúde e não se preocupam com a saúde, atinge qualquer um. Fiz a minha primeira químio no hospital de base, a segunda na Unimed, ali na Badibacite. Cheguei na sala de espera, estava sozinho. Meu, de repente a enfermeira me abre uma portinha assim, uma sala. Devia ter o quê? Uns 10 metros por 4, lotado de poltronas, cheio de pacientes fazendo quimioterapia. Aí eu descobri outras características em relação às enfermidades. Não faz distinção de raça, de sexo, de condição financeira, nem de idade. Atinge desde recém-nascidos, como é um caso de um bebezinho aqui no HB, que apenas com 15 dias já estava com diagnóstico de leucemia, até pessoas de idade. Entrei naquela sala, a enfermeira mediu minha pressão, estava normal, temperatura normal, me colocou sentado numa poltrona, em cima assim tinha uma televisão, né? Embaixo uma menininha na época, devia ter uns 10 aninhos, carequinha fazendo químio, próximo da idade do meu filho na época, fazendo quimioterapia. A enfermeira começou a manipular o medicamento, e aí eu comecei a olhar para a televisão assim, a televisão começou a rodar na minha frente assim. E a gente que é homem nunca quer dar o braço a torcer que tá passando mal, né? Uhum. Militar, pior ainda. Eu falei, meu, mal-estar momentâneo, daqui a pouco passa. De repente a enfermeira pega no meu braço e começa a me chacoalhar. Anderson, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, meu, a televisão tá rodando um pouquinho, mas daqui a pouco para. Márcia, ela foi medir minha pressão, tava 6/4. Ela falou assim, Anderson, é normal esse sentimento que você tem, se tá tendo agora, a maioria das pessoas que vêm aqui pela primeira vez tem esse mesmo sentimento. Esses pacientes que estão aqui, em virtude da quimioterapia, a imunidade deles é muito baixa. Você não vai ver eles andando pela rua, eles têm que ficar restritos dentro de casa. Então, quem está aí fora acha que é um caso ou outro. Aí você vem aqui, vê esse monte de gente fazendo quimioterapia, vê uma criança da idade do seu filho, isso mexe com as pessoas. Sabe, Márcio, eu saí daquele dia com a imagem daqueles pacientes daquela criança na minha cabeça. Passaram os 6 primeiros meses de quimioterapia, recebi uma bênção de Deus com a cura, comecei a voltar à minha rotina normal de vida. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou assim, pera um pouquinho aí. Você viu o sofrimento de pacientes, familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida, e depois de tudo que você viu, você vai ficar parado aí, não vai fazer nada. E assim, Márcio, durante esse período de tratamento, eu estudei muito sobre cadastro e doação de medula óssea. E eu vi que
que existiam muitos mitos sobre o tema, sabe? O principal deles é assim, sempre quando a gente fala em cadastro e doação de medula, a primeira coisa que as pessoas, eu vou até pedir licença para levantar, a primeira coisa que as pessoas imaginam é que vão enfiar uma agulha aqui, ó, na tua espinha. Gente, isso é mito, é mentira, tá? As pessoas confundem, Márcio. Essa daqui, ó, é a medula espinhal do sistema nervoso e não tem nada a ver com medula óssea. O que é medula óssea? É um líquido gelatinoso, presente no interior dos ossos, principalmente na região da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do nosso sangue. E as pessoas desconhecem, inclusive, que hoje você pode doar medula óssea, Márcio, pela veia do braço, como se fosse uma doação de plaquetas. E aí o que acontece? Aí eu precisava passar essa informação adiante, entendeu? Então eu precisava de local que tinha gente. E eu conheci o quartel. Eu falei, vou no quartel, vou explicar para as pessoas que não é assim. Que você pode doar medula pela veia do braço, que ninguém vai enfiar uma agulha na tua medula espinhal, isso é mito, mentira. Mas eu percebi que através de palavras eu não ia conseguir transmitir aquela realidade que eu tinha vivenciado durante o período de tratamento. E aí encontrei outras pessoas de coração, sabe? Queria até fazer um agradecimento ao Major Rafael, Helena, foi uma das pessoas que me ajudaram muito. Tem meu irmão, Adalto Ferreira Nunes também, que mexeu com marketing, fez todo o material da campanha. O Wilson Silveira, que foi um saudoso, o Wilson Silveira, que acabou falecendo, infelizmente, nessa época da Covid. Foi um cara que ele mexia com essa parte de imagens, ele se dedicou pra caramba na campanha, ele deixava de almoçar, por exemplo, que era o tempo que ele tinha, para ir gravar com a gente no Hemocentro. E aí a gente estruturou uma campanha, que era para ser só dentro da polícia. E essa campanha foi lançada no dia 26 de março de 2015. Eu já fazia palestras antes, mas o lançamento oficial da campanha foi nesse período. E aí uma campanha que era para ser dentro da polícia, cresceu tanto fora da polícia, que eu já não tinha espaço para fazer dentro da polícia. Então hoje eu faço palestras em universidades, empresas grandes, igrejas, onde que o pessoal pedir, eu estou indo. A gente já fez campanha em cerca de 40 municípios, 3 estados, e nesses 40 municípios eu pego as 10 maiores empresas, as 10 maiores igrejas, faço a conscientização e depois eu levo o Hemocentro lá para fazer o cadastro de medula óssea. E além dessa parte de cadastro e doação, há muito tempo também que eu faço a parte de doação de sangue também. Então, assim, essa é uma breve história como que chegou a campanha, o que aconteceu na minha vida, esse fato que aconteceu na minha vida e como nasceu a campanha Batalha pela Vida. Então, assim, hoje eu vou nesses lugares para conscientizar as pessoas, né? E assim, Márcio, as pessoas às vezes não têm conhecimento e eu faço sensibilização também. Por isso que eu perguntei para você em relação às fotos, sabe? Márcio, a gente tem 199 crianças hoje só aqui no HCM, em tratamento de câncer. Criança de 1, de 2, de 3, de 4 anos. Tudo leucemia. Não, tudo tratamento oncológico, mas vamos colocar 80% aí são enfermidades que pode depender do transplante de medula. Que você falou assim, é uma outra dúvida que o pessoal tem. O pessoal acha que transplante de medula é só para leucemia. Não. Transplante de medula hoje é expectativa de cura para mais de 80 tipos de enfermidades. Leucemias, anemias, linfoma, mieloma, aplasia de medula quando ela para de funcionar e várias síndromes assim, que a gente nunca ouviu falar. E conversando com o médico, existem outras 200 enfermidades que estão em fase de pesquisa, sabe? Que também a expectativa de cura é através de um transplante de medula óssea. Segundo a médica da Braille, Associação Brasileira de Amigos de Leucemia, são esperados por ano cerca de 65 mil diagnósticos de enfermidades que pode levar para um transplante de medula óssea. É assim, hoje, quando a gente... Eu até faço esse trabalho, sabe? Quando a pessoa às vezes recebe um diagnóstico hoje de câncer, de leucemia, as pessoas já imaginam que vão morrer por causa disso. E eu queria até tranquilizar um pouco as pessoas, se a gente pode tranquilizar, se é possível. Mas hoje a expectativa de cura, Márcio, é muito grande, sabe? Existem medicamentos hoje capazes de reverter a situação. Então, existem 2 expectativas de cura. A primeira é o tratamento, quimioterapia. O próprio caso do senhor foi esse. Isso. Quando a quimioterapia não é eficiente, aí você depende de um transplante. No meu caso, por exemplo, eu fui curado só com a quimioterapia, entendeu? E aí depois, quando a gente faz a campanha, você acaba deparando com um monte de gente que você encontra na rua que foi curado. E até peço que as pessoas, quando tem um diagnóstico, assim, não fica procurando na internet, porque só tem coisa ruim lá. As pessoas que foram curadas, a maioria delas hoje, não sei por que esse motivo, elas se omitem, elas ficam quietas.
às vezes ela tem, sei lá, receio de falar sobre o tema, que talvez assustou muito, passou por um período psicológico muito difícil, e elas evitam de falar. E é muito bom você falar quando você teve a cura. Sabe por quê? Tem muito paciente que teve diagnóstico recente. Sabe o que eu faço? Muitos com diagnóstico recente, eu vou no hospital visitar e mostrar que eu tô aqui, ó, tô vivo, ó, tive diagnóstico e tá, eu tô vivo aqui, você tem a possibilidade de ser vivo. Hoje não é sinônimo de morte, não significa que você vai morrer. Então a gente faz trabalho também, sabe? De tentar conscientizar. E eu vou dar um spoiler aqui para você. E assim, eu trabalho 11 anos com o Hemocentro aqui de Rio Preto, né? E trabalhei 5 anos com o Hospital de Câncer de Barretos. E hoje, Márcio, uma informação assim, o tratamento aqui nos Estados Unidos do câncer infantil, vamos dar um exemplo, que se pode estender também para o câncer adulto, a probabilidade de cura hoje nos Estados Unidos, 90%. Aqui nós não chegamos a 65%. Onde está essa diferença? Diagnóstico precoce. O médico da ponta da linha, do primeiro atendimento, da emergência, do PS, até da primeira consulta, não está habilitado a identificar os sintomas precoces do câncer. E os médicos lá dos Estados Unidos já têm essa informação. Então é muito comum você levar teu filho com algumas manchinhas na perna, essas pintinhas vermelhas na perna, e chegar lá ao médico, achar que é uma alergia e te passar um remédio para alergia. Eu acompanho muitas crianças, diagnóstico. Uma mulher, ela até mãe de um assessor de um vereador aqui. Ele testemunhou isso para mim. Falou, Major, eu levei minha mãe, ela ficou sendo tratada 3 meses num PS e o médico achando que era verme. Nossa. Aí ela começou a ficar muito debilitada, eu conheço minha mãe, fui conversar com a médica. Doutora, minha mãe está muito debilitada, você não quer pedir um exame para ela? A médica falou para ele assim, não, tua mãe está esbanjando saúde. Aí sabe o que ele fez? Ele falou, não, ele sabendo que não estava, né? Ele levou, conhecendo a mãe dele, levou ela no médico. Diagnóstico câncer no estômago. Sabe qual que é um dos remédios que mais prejudica o fígado? É o remédio de verme. Aí como que você pega uma mulher que vai iniciar um tratamento, só que você já bombardeou o fígado dessa mulher. E você deixou a enfermidade 3 meses avançando ali. Você está entendendo? E aí o Hospital de Câncer de Barretos, sabendo disso, fez um curso de especialização de 1 dia e meio. Para o pessoal ter noção dos sintomas e diagnóstico precoce. Eles mandam, Márcio, ofício para cerca de 400 prefeituras. Tem um curso para médico e um curso para enfermeiro. Sabe quantos profissionais que as prefeituras mandam para lá? Não chega a 80 profissionais para lá. E até um tempo atrás, eu vou fazer uma crítica aqui, não tem nada a ver com essa polarização, tá? Uma crítica construtiva. E aí eu, sabendo, conhecendo a área da saúde aqui, que eu vivencio há mais de 11 anos, depois a gente vai falar sobre isso, e perguntei quantas vezes Rio Preto tinha mandado profissionais para lá. E a gente estava no 3º ano desse curso aí. Sabe quantos? Até o momento, nenhum. Não tinha mandado nenhum para lá. E aí o spoiler de agora. E naquela época eu tinha feito uma proposta para o Hospital de Câncer de Barretos de fazer um EAD, para a gente conseguir alcançar muito mais pessoas. Entendeu? Minha ideia era o seguinte, vamos fazer um EAD, é 1 dia e meio, e aí se vocês quiserem que o pessoal venha aqui no hospital para fechar esse EAD, né, fica mais tranquilo, a gente consegue abranger mais gente e tal. E na época a gente teve um pouco de obstáculo lá, e agora eu fiquei feliz em saber que foi transformado esse curso em EAD. E aí eu estou em negociação com o Hospital de Câncer de Barretos para abrir um curso só para a gente aqui, de toda a região, e eu estou administrando isso aí, a gente vai... já passei em algumas secretarias de saúde aqui do município, já conversei com o pessoal do HB, do HCM, todos se prontificaram a fazer o curso. E eu quero estender mais ainda do que isso. Eu estou querendo estender para as faculdades, para as universidades, para o último ano de enfermagem, para o último ano de medicina. É uma informação muito importante que a gente não pode deixar essa informação ficar represada. A gente tem que abrir essas comportas, entendeu? E municiar todos esses profissionais de saúde com essa informação. É uma informação que salva a vida, a gente não pode. Márcio, eu acho que eu vou assustar um pouquinho com esse podcast, mas faz parte, a gente tem que falar a realidade de como está a situação, né? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele lança perspectivas de novos diagnósticos de câncer para o Brasil por ano. Sabe quanto a gente vai ter a perspectiva desse ano? 704 mil novos diagnósticos, só para o Brasil.
quer um dado pior ainda, que nunca tinha saído nos anteriores, nas estatísticas anteriores, 70% desses diagnósticos, Sudeste e Sul. Aí você vai me perguntar por quê. Eu acredito que seja pela nossa rotina, né, maluca, o estresse que a gente vive aqui, né? Diferente do Nordeste, que é uma alimentação um pouco mais saudável, o pessoal fica no sol, o deslocamento é mais tranquilo. Eu acredito que seja isso aí, porque assim, não existe uma explicação, tá? Como eu acompanho muito tempo, que a gente vê falar a respeito disso aí. Então é isso. Então a campanha nasceu dessa forma. E aí, existe outra parte de dúvida que é assim, as pessoas falam assim, eu vou lá doar medula para tal pessoa. Quem dera fosse tão simples e tão fácil assim, sabe? Mas infelizmente não é. Primeiro você faz um cadastro. Você não vai doar medula, você faz um cadastro. Só vai doar medula se por acaso aparecer um paciente compatível com você. Probabilidade disso acontecer entre brasileiros, 1 em 100 mil. Entre um brasileiro e alguém fora do nosso país, a probabilidade é de 1 em 1 milhão. Por isso que a gente precisa de muita gente se cadastrando. Tá? O que precisa para fazer esse cadastro? E até o Hemocentro mais próximo aqui, que é do Hospital de Base, né? A gente vai abranger outras regiões. Então, aqui na região é o Hemocentro do HB, do Hospital de Base, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis e Barretos. Então, se você sentir esse interesse de ser um anjo na vida de uma família dessa e querer fazer o cadastro, você tem que, quando você for até o Hemocentro, não pode esquecer de levar um documento oficial com foto, tá? Pode ser o RG, CNH, eles vão aceitar aquele documento digital. E lá no Hemocentro, você vai colher uma amostrinha de 4 ml de sangue da veia do seu braço, uma amostrinha desse tamanhozinho. Para coletar essa amostra, é importante você estar de jejum, se acabou de se alimentar, se tem dengue, se está gestante, isso não atrapalha. Essa amostrinha de sangue é enviada para o laboratório do Hemocentro e lá é feito um mapeamento genético, extrair teu DNA, que vai ser colocado no sistema e vai ser comparado com o de pacientes que precisam. Quando encontra um paciente que é compatível com você, vão te ligar e vão fazer a seguinte pergunta. Encontramos um paciente compatível. Você tem interesse de continuar no processo de doação? Não significa que você fez o cadastro e é obrigado a doar. Eles vão te ligar e vão te perguntar. Quem pode fazer o cadastro? Pessoas de 18 a 35 anos. A doação pode ser feita até os 60 anos. Mas tem que existir um pré-cadastro que é até os 35. E menor... Tá acabando meu tempo. Menor de 18 anos não pode doar medula se for parental. E aí cabe um ressalto aqui, né, que a gente vai tentar brigar também, Márcio. Porque assim, na verdade, o cadastro até junho de 2021 era até 54 anos. E aí não sei por que motivos que eles reduziram essa idade para cadastro, de 55 para 35 anos. Eu ia perguntar qual o motivo. É uma briga que a gente vai ter, sabe? Sabe o motivo? Que eu entendo conhecendo e vivenciando esse meio há muito tempo? Contenção de gasto, Márcio. Eu tenho um grupo de doadores de medula no Brasil inteiro. Muita gente que doaram, inclusive a gente teve duas doações a semana passada. Efetivamente doação de medula, inclusive pela veia do braço. Eu fiz uma estatística dentro do grupo. Mais ou menos 18 doações. Mais de 50% acima de 35 anos. Teve gente que doou com 51 anos e nós temos no mesmo grupo a pessoa que doou com 51 e o paciente que recebeu. Então, quer dizer, deu certo. Tem um rapaz lá que doou com um menininho lá na Inglaterra. Inclusive tem até um vídeo desse menininho. Foi curado e a família desse menino, que assim, hoje, depois que você doou medula, depende da legislação do país, 6 meses você pode saber a situação, a legislação do nosso país. 6 meses você pode saber como está a situação de saúde do paciente, do receptor. E depois de 18 meses, você preenchendo um termo de quebra de sigilo e o paciente o receptor um termo de quebra de sigilo, é providenciado esse encontro entre doador e receptor. E a legislação lá na Inglaterra, ela compartilha com a nossa aqui. E a família, depois que o filho foi curado, a primeira coisa que eles queriam, cara, é conhecer esse doador que salvou a vida do filho e da família inteira, né? Porque quando você salva a vida de um filho, você está salvando a vida de uma família, né? Porque essa doença é complicada. E aí ele foi lá e foi até emocionante. Eles ficaram num programa de televisão, aí em determinado momento ele abre a porta e entra. Cara, que emoção, velho. O menininho vai, abraça ele, começa a chorar, a família começa a chorar. Então, assim, é um momento emocionante, né? Quando Deus fala assim, pergunta para Deus, quem que é teu próximo, né? E ele dá aqueles exemplos, né? Que tinha o sacerdote, que falava muito da palavra de Deus, viu um cara lá que tinha sido roubado e estava jogado ao lado da estrada, ele passou e não ajudou. Tinha o levita, que é o cantor, e aí o cara que ele menos esperava, que é o samaritano, que ele menos esperava que ia ajudar, era o cara que ia ajudar, que ajudou, né? Que pôde levar.
Então, quem que tá o próximo hoje? Tem um policial que trabalhou comigo na agência de inteligência, que a vida do filho dele foi salva por uma senhora lá da Alemanha. E esse menino ficou tão agradecido, cara, que a primeira carta correspondência que ele recebeu dela, sabe o que ele fez? Ele tatuou aqui, ele tem essa correspondência tatuada aqui, tão agradecido que ele ficou por essa mulher. Então, você tá entendendo, assim, que eu acho que, assim, é até um projeto de Deus, assim, para a nossa vida, para a gente entender que é o seguinte, o mundo é mais grande que a tua família ali, a gente tem que sempre viver em comunidade e pensar no bem-estar em comum, né? Não só ficar focado aqui, nesse lugarzinho que a gente vive. Posso dar um pitaco no teu podcast? Pode. Eu sou doadora de sangue, virei doadora de plaqueta. Sim. E aí eu fui tentar ser doadora de medula, né? Sim. É por afeto, se não me engano. Sim. Eles não deixaram pela idade. E eu tentei. Então, mas é assim mesmo. Porque eu sempre quis ajudar mais. Sim, claro. Sangue, levou por plaqueta. Sim. Eu fui tentar no outro, não por causa da idade. Sim. Eu tentei. E a Vanessa tá falando aqui, não sei se vai captar no microfone, que ela tentou ser doadora de medula e por causa da idade não foi aceito. Entendi. E aquilo lá, né? Assim, eu faço palestras nas universidades. Você precisa... Porque assim, as pessoas não têm essa informação. Até não vivem essa realidade, entendeu? Porque as pessoas... Às vezes, tua família tá tudo bem, então você acha que o mundo inteiro tá bem. É. E quando eu for na faculdade, eu sensibilizo, eu mostro foto das crianças, eu conto as histórias das crianças. E as pessoas se sensibilizam. E elas, eu não sabia dessa informação, eu quero ajudar. E as pessoas se revoltam. Mas espera aí, eu quero doar. Você falou que um cara lá doou com 40 e poucos anos, eu quero doar. Eu cheguei numa igreja que um menininho assistiu, e ele chegou em mim e falou, 12 anos. Ele falou assim, Major, eu assisti 12 anos, cara, assisti tua palestra, e eu tenho 12 anos, e assim, menor de 18 anos pode doar medula. Até uma criancinha de 4 anos doa medula, entendeu? E eu tinha mostrado uma criança de 8 anos aqui da nossa região que doou para a irmãzinha, mas só pode parental. E esse menino falou, não, o senhor falou que tinha uma criança lá de 8 anos, eu tenho 12, eu quero doar também. Eu falei, não, é assim, você não pode doar agora, infelizmente, pela legislação, mas eu vou te dizendo o seguinte, parabéns pelo teu coração, sabe? Você não precisou de muita experiência de vida para entender a importância desse ato. Então, assim, eu posso passar uma coisa assim? Assim, cara, assim, eu tive convite agora para voltar para a polícia, porque teve um decreto que você pode retornar, você pode voltar para a agência de inteligência que eu gostava. Tive outros convites de outros lugares para mim voltar a trabalhar. Mas assim, eu entendo que nesses lugares que eu tive convite, existem outras pessoas competentes que podem fazer o mesmo trabalho, entendeu? Só que esse trabalho que eu faço aqui, tem poucas pessoas que fazem. E assim, Márcia e Vanessa, eu acompanho o Hemocentro aqui há 11 anos. O Hospital de Câncer de Barretos, eu trabalhei com eles lá há 5 anos. E quando a gente começou a campanha, a gente gravou vídeo com pessoas que precisam, pessoas que doaram, tal, e a gente gravou vídeo com crianças. Eu te deixo um testemunho aqui. Quando você começa a conviver com essas crianças, cara, não tem como você não se apaixonar por elas, cara. Em virtude do sofrimento e do tratamento, elas amadurecem muito, mas muito, muito, muito. E às vezes chegam uns pirralhinhos desse tamanhozinho assim, ó, 5, 6, 7 anos, falam umas coisas pra você assim, que você não espera que uma criança daquela idade vai falar umas coisas dessas pra você. Vou citar um exemplo de um menininho chamado Gustavo, que na verdade ele reflete a personalidade de todas essas crianças que estão lá em tratamento. Márcia, você consegue imaginar uma criança de 8 anos que é furado constantemente? Submetido a remédios fortíssimos, são os quimioterápicos? Dorme com medo, levanta com medo, na esperança de aparecer um doador compatível? Tem intercorrência médica, é entubado? Mesmo assim, essa criança de apenas 8 anos pega todo o sofrimento, coloca de lado, olha para a mãe e fala assim, mãe, me perdoa porque eu estou fazendo você sofrer. Sabe, Márcia, elas não estão preocupadas com elas. Elas não querem levar sofrimento para as pessoas que estão ao redor. Então, quando ela vê a mãe chorando, que ela vê o pai chorando, eles se sentem culpados. Então, a orientação que eu dou para as pessoas é o seguinte, nunca chore na frente de uma criança que está em tratamento. Ela não quer ver você triste, sabe? Um outro caso assim, rápido, é um caso isolado. Não é. João Pedro, o menininho, ele amava a polícia, cara. A gente levou lá, colocou farda para ele, o pessoal do Bahia foi lá, tirou foto, porque assim, a gente entende que momentos de felicidade na vida dessas crianças é o momento que o estado clínico delas melhora muito. Então a gente levou lá a fardinha, ele colocou, ele amava a polícia, tiramos foto, o pessoal do Bahia foi. E aí, infelizmente, chegou no momento, depois de um mês depois, mais de um mês depois, esse menino teve uma crise lá e acabou uma intercorrência médica e
E aí ele estava bem mal, e a mãe dele, como que a mãe sabe fica sabendo uma notícia dessa, que o médico já tinha alertado que era muito grave, o médico alertou a mãe que estava grávida, ela estava do lado da cama, e aí, cara, chorando e tal, e aí o João Pedro olhou para ela, 8 aninhos também, ele olhou para ela e falou assim, mãe, não chora não, mãe, não chora não. Mãe, olha, eu tô num lugar maravilhoso, amor, mãe, não fica triste não, não fica triste não. Fechou o olhinho e foi embora, cara. Essa criança, é duro, né? Mesmo na hora de ir embora, cara, ela pensava na mãe dela, não queria deixar tristeza pra mãe, você tá entendendo? E aí, quando as pessoas me convidam, voltando a falar dos convites, não tem como abandonar essa causa, entendeu? Não tem como abandonar. Às vezes porque a gente encontra obstáculos, sabe, Marcos? Sempre quando você quer fazer o bem, você encontra muitos obstáculos. Mas assim, quando eu recebo uma foto de uma criança dessa assim, eu falo, meu, não dá pra parar, cara. Não dá. Deus já fez um milagre na minha vida. Na época que eu tive diagnóstico, meu filho estava com 12 anos, né? E hoje eu poder ver meu filho se formar, cara, assim, não tem preço, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter feito isso na minha vida, sabe? Então é isso, é essa causa que a gente trabalha, sabe? E aí, eu vou aproveitar um momento, depois a gente termina sobre a parte de doação de medula. E Vanessa, meu, Deus abençoe por essas doações de sangue que você está fazendo lá. Deus te abençoe muito por essa doação de sangue. Eu queria aproveitar o momento, Vanessa, você falou a respeito da doação, de fazer um pedido para a população, sabe? Com esse número de casos de dengue que está alarmante, a demanda de sangue, eu acompanho há 11 anos o Hemocentro, a demanda de sangue subiu de forma sobrenatural, que eu nunca tinha visto nesses últimos 11 anos. E aí eu tinha me afastado um pouquinho, que a gente teve um problema na família com a minha sogra e tal, a gente precisou me afastar um pouquinho no ano passado. E aí o Hemocentro me ligou, Major, em novembro, falou, Major, ajuda, a gente não está dando conta da demanda de sangue, nós não estamos dando conta dessa demanda. E a gente começou a fazer palestras, eu tô de novembro para cá, eu tô dormindo às vezes 3 horas por noite. Porque assim, eu tô fazendo palestras em universidades, faculdades, na polícia, fiz ontem um tiro de guerra, levamos o tiro de guerra de Mirassol, levamos o tiro de guerra de São José do Rio Preto no sábado lá para doar. E o que acontece? Só para você entender a demanda como que tá. Meu, a gente levou cerca de 300, 400 doadores no final de semana. O banco estava crítico. Meu, deu 3, 4 dias depois, voltou a estar crítico de novo. Entende a demanda que essa dengue hemorrágica está causando? E aí, eu queria... E assim, lembra que eu te falei? Nós temos 199 crianças hoje em tratamento oncológico. Muitos com diagnóstico recente. O que significa isso? É o momento que o paciente mais precisa de sangue. Se faltar, ele não consegue vencer essa batalha. Eu converso com as mães e com os pacientes direto, que eu tenho alguns no meu contato, né? E assim, se faltar um dia, uma bolsinha de sangue para esse paciente, ele não consegue vencer essa batalha, entendeu? Então eu aproveito o momento para você que está assistindo a gente aí, que estiver em boas condições de saúde, não ter colocado piercing, nem feito tatuagem nos últimos 6 meses, não ter feito colonoscopia, endoscopia nos últimos 6 meses, pesar mais de 50 quilos. Se você puder ir até o Hemocentro, fazer sua doação de sangue nesse período, vai ajudar muito, gente, tá? A gente entende, a gente espera que esse caso de dengue já começou a baixar, até o final de abril ele já começa a estabilizar, a gente consegue manter o banco, mas está no estado crítico. E não precisa ser amanhã, semana que vem, até, se você conseguir agendar sua doação até o final de abril, começo de maio, vai ajudar muita gente. Tá? E vai ajudar essas crianças que estão necessitadas e aliviar um pouquinho o desespero que eles estão vivendo nesse momento, que pode ocorrer essa falta de sangue aí, que não pode acontecer de jeito nenhum. O senhor fez nós chorar aqui. Foi a primeira vez que a gente... É difícil, hein? Bom, vamos começar com algumas perguntas que eu anotei aqui. Acho que informação é importante. Só uma coisa que não sei se está nas perguntas aí, que eu acabei interrompendo para falar de doação de sangue. Quem não pode fazer o cadastro não pode doar medula. Quem teve qualquer diagnóstico de câncer, mesmo foi curado, uma vez teve diagnóstico não pode mais. HIV, hepatite B e C, tá? E algumas doenças autoimunes. O restante das pessoas pode fazer o cadastro, pode doar medula. As restrições são bem menores que essas para doação de sangue que eu falei. Não tem importância se você não tem os 50 quilos exigidos para doação de sangue, se você colocou um piercing, fez uma tatuagem, isso não interfere. Para o cadastro de medula é muito simples, tá?
Vamos para as perguntas, então. Vamos lá. Quando a gente vai lá doar sangue, por exemplo, eu dou sangue. Isso aí não é o suficiente para cadastrar medula. Você tem que falar, olha, eu quero cadastrar medula. Isso, você tem que preencher um formulário, tá? Um formulário que hoje é preenchido manualmente. Mas pode ser sábado, domingo, qualquer dia. Sim, aqui na região, aqui em São José do Rio Preto, o Hemocentro fica aberto todos os dias, das 7 às 13 horas. Tá? É muito simples. Você vai chegar lá, vai preencher essa ficha cadastral e vai colher 4 ml de sangue, pronto, você já está cadastrado. E é feito ali, pode ser domingo que eles vão fazer. Eles vão fazer, eles vão fazer. A questão do... Eu sei que é uma pergunta até às vezes boba, mas às vezes o mais bobo... Sim. O mais óbvio tem que ser dito. Sim, sim. A pessoa que doa a medula óssea, ela não tem nenhum tipo de prejuízo na saúde. Não. São duas formas. Vamos falar das formas de doação, então? São duas formas de doação. A primeira pode ser uma punção no osso da bacia, onde você está acostumado a tomar injeção. Eu vou até levantar. Dá licença. Sabe a náliga aqui, onde você está acostumado a tomar injeção? Uhum. Então, vai ser aqui, a punção vai ser aqui. Só que você vai ser sedado, não vai sentir nada. Tá? Procedimento gira em torno de 40 minutos a 1 hora. Quando você acordou, você já doou medula. Não deixe cicatriz, que é só uma punção. Vai ficar dolorido de 5 a 10 dias, mas um simples analgésico resolve. Aí, em relação à pergunta se você fez de saúde, Márcio, de 10 a 14 dias, teu organismo já recuperou aquilo que você doou. Entendeu? A outra forma, que é a mais utilizada hoje em dia e que as pessoas desconhecem, dos últimos 6 transplantes, 5 foram por aféres. Uhum. Como que é esse procedimento? O doador vai 5 dias antes na unidade de transplante. É fornecido um medicamento que vai estimular teu organismo a liberar a célula da medula para a corrente sanguínea. A mesma máquina que o pessoal está acostumado a dar plaquetas é a mesma máquina que vai coletar essa célula da medula. Márcio, doa medula, você vai embora para casa. A única recomendação médica é ficar 48 horas sem praticar exercício de forte intensidade. Você não vai correr uma maratona, Uhum. mas você pode fazer suas atividades diárias normal, tá? Nesse sentido aí, nesse tipo de doação, na verdade, a máquina só vai coletar o excesso de células produzido pelo medicamento. Se você precisar doar medula na outra semana, você já está habilitado a doar. Mas eu já adianto para as pessoas o seguinte: na sua vida inteira, pela probabilidade, se você doar medula uma vez, já é um verdadeiro milagre. Se você doar 2, eu vou te dizer um negócio: você é um anjo que veio do céu para salvar vidas mesmo, porque é muito difícil. Tem gente que está 15 anos no banco, 20 anos e não teve essa oportunidade de doar medula e salvar uma vida, não, né? A gente fala que é uma vida de uma família inteira. O pessoal confunde, porque acho que quando você tem que... Antigamente tinha não sei se antigamente, eu tô totalmente por fora, né? Mas acho que tem um exame, até atual pode ser que seja, que você faz com uma agulha na... Não, isso aí é colher líquido, é para outros tipos de enfermidade. Não tem outra nada coisa a ver com doação de medula, não tem nada Mas o povo não confunde, acho que um pouco, talvez esse exame com a doação? Não, confunde. Assim, 99,9% das pessoas imagina que é medula espinhal, e essa aqui é do sistema nervoso, não tem nada a ver, ninguém vai... Aí surge aqueles mitos, não vai doar medula, você vai ficar paralítico, não vai andar mais. Gente, não existe, cara. Essa medula aqui, ninguém vai te enfiar nada, essa aqui é medula espinhal do sistema nervoso, não tem nada a ver. Esquece isso aí. E assim, ó, você vê que é um mito tão antigo que esse tempo atrás eu fui no médico de uma outra especialidade, tá? E aí conversando com o médico, e aí surgiu esse assunto e ele falou assim, eu expliquei para ele que não era, que o pessoal imagina que é essa medula aqui. Ele falou para mim assim, mas não é mais? O médico, cara, entendeu? A gente fala de médico, eu acho que o médico conhece tudo, mas são várias especialidades dentro da medicina, né? Então hoje, para você ter noção, eu faço palestra em faculdade de medicina, em enfermagem, essa área da saúde, a gente sempre está levando essa informação, que é uma especialidade, não tem como o cara saber tudo, né? Uhum. Ele escolhe uma especialidade, ele vai saber daquela especialidade. Então é isso, o trabalho a gente tem que ser de formiguinha e você vê como que os mitos vão longe, né? E quando você fala que você vai fazer, que eu já começo falando assim, né? Que as pessoas imaginam que vai enfiar uma agulha aqui. Pior, se marcar uma palestra para doação de medula, ninguém vai, porque as pessoas têm medo até de receber informação. E quando você chega na universidade, você já fala que não vai enfiar uma agulha, pronto. Você já vê que existe um relaxamento natural das pessoas. E aí, quando você fala que é medula espinhal, você só vê o pessoal assim, do outro lado, assim, que achava que era assim, né? Uhum. E aí que você fala que é pela veia do braço, que é muito tranquilo, então aí as pessoas se tranquilizam, né? E a outra forma de doação, que a gente não fala, porque não tem muita interferência nisso, né? É através do sangue colhido do cordão umbilical, né? A gente só tem um sistema chamado Brasil Cord,
que alguns hospitais só que são credenciados, que colhe no nascimento, lá no parto, colhe essas células tronco retiradas do cordão umbilical, armazena em containers lá com temperatura de 198 graus negativo, e aí uma amostra, é feita uma amostra de DNA que é colocada no sistema, só que esse tipo de doação só atinge pessoas até no máximo 50 quilos, porque a quantidade é muito pequena, sabe? Então as formas de doação são essas daí. Eu tô fazendo uma pergunta que talvez veio na minha cabeça aqui, não tem tanto a ver com a informação. Mas eu lembro de uma novela que teve, da Laços de Família. Legal. E era Carolina Dickmann e tal, tal. O senhor acha que aquilo, que você pensando, veio na minha cabeça. Você acha que aquela novela ajudou porque tratou do assunto? Ou ela assustou o povo também, porque tinha um pouco daquele sofrimento, tal. Apesar que o sofrimento é bom para as pessoas verem, olha, tem pessoas sofrendo, né? Mas, sei lá, se assusta de algum ponto. Eu acho que foi interessante, sabe por quê? Porque, assim, leva para as pessoas uma realidade que elas não estão acostumadas a ver, sabe? Que não estão acostumadas a ver. E eu costumo até dar esse exemplo aí, que você falou agora, dessa novela Laços de Família. Porque essa é uma cena, assim, essa da Carolina Dickmann, até a molecada de hoje em dia, que é novinha, assistiu essa cena. E eu costumo dar o exemplo seguinte, que tem um testemunho de uma menininha, uma adolescente, depois a gente vai falar sobre atualização, deixa eu esquecer disso aí, de falar sobre atualização de dados. Uma adolescente que estava no nosso vídeo, acabou falecendo, e ela fala assim no vídeo, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu costumo falar nas palestras, eu nunca achava que ia acontecer comigo, e eu falo desse laço de família. E esses dias, essa cena que você está falando, esses dias mostraram os bastidores dessa cena, Márcio. Sabe quem estava lá? O Janequine, que participou da novela. Mal sabia ele que alguns anos depois ele ia passar por tudo aquilo lá. Você entendeu? Então, assim, por isso que eu falo para as pessoas, a gente não sabe, cara, no dia de amanhã. O diagnóstico é assim, ó. Não tem classe social. Hoje você sabe, aquela Fabiana Justo, do Roberto Justo lá, a filha dele foi diagnosticada. Tá fazendo tratamento, parece que já fez o transplante, tá tudo bem com ela, né? Mas assim, não tem classe social. Você fala assim, hoje você pega, Suzana Vieira tá fazendo um tratamento, ela tem um tipo de leucemia que é uma leucemia crônica. É uma leucemia que não tem cura, que pode ter cura através do transplante de medula, mas não é indicado. E só que assim, essa leucemia é uma leucemia menos agressiva, então ela é tratada com remédio, sabe? Como se fosse o HIV, que você tem, mas você vai conseguindo estender a sua vida através de medicamentos. Aí você tem extracelular, isso eu tô falando assim da mídia hoje, que você pega a proporção da mídia, de quantos atores tem, a quantidade que já tiveram diagnóstico, você transfere isso para a nossa sociedade, né? Você saber a quantidade de gente, assim, não tem aquilo que eu falei, não tem classe financeira, não tem idade, não tem nada. Simplesmente não tem carga, assim, herança genética, acontece. Não sei como é que você tá, Vanessa, na questão do palhaço, né? Eu já fiz palhaço, né? Mas assim, não fui tanto em hospitais, fui algumas vezes. E às vezes eu fui muito em projeto social, em outras questões, escolas e tal. Até com a guarda, misturava os canil do canil. A gente foi com o canil lá no HCM e tal. E só que quando você vê, né? Você vai numa realidade dessa, até fui um pouco, acho que eu devia ter ido mais. Sim. Mas você vê como que é duro, como que é uma situação totalmente fora. Você vê crianças ali, o que as crianças estão passando ali. Eu mesmo ficava abalado uns dias. Fica. Sim, é uma situação muito... não tem explicação. Difícil, né? Não tem palavras pra gente definir, né? E aí você ouve algumas coisas, como o senhor já citou duas frases aqui, também eu lembro de ouvir algumas coisas que falam, nossa... Você pensa assim... Tem que até dar valor mais na minha vida, né? Assim. Quantos amigos você perdeu nos últimos 2 anos? Quantos amigos você perdeu nos últimos 2 anos? Não muitos. Chegou a perder algum? Muitos. Um ou dois, talvez. Eu posso te afirmar que essas crianças que estão em tratamento devem ter perdido uns 8, 9 amigos nos últimos 2 anos. Nossa, bom negócio. Claro. No hospital. No final do ano, entrei num quarto, acho que você vai ter que repetir aí. Entrei num quarto, tinha um menino que tinha acabado de chegar, de 18 anos. Tinha acabado de chegar. E estava com câncer. E aí passou uns dias, a gente sempre vai de segundo em segundo, ele estava na UTI, mas coitadinho tudo, a gente ainda brincou com o ursinho de pelúcia dele, 18 anos. Passou mais um mês, ele tinha falecido, muito rápido.
Isso, essa daí eu não costumo me abalar. Eu já entro com uma chavinha ligada. Essa deu uma mexida. Porque assim, Vanessa e Márcio, é assim, ó. Esses pacientes, essas crianças que estão lá, eles não podem ter amizade fora. Sabe por quê? A criança que está fora, ela vai na escola, então ela está sujeita a ser contaminada, ela vai na igreja, ela vai na cidade, ela passeia. E essas crianças que estão em tratamento, não, elas têm que ficar restritas dentro de casa. Então elas não podem ter amizade com quem está fora do tratamento. Então os amigos que eles têm é tudo ali dentro. Então, exemplo, vai numa consulta, lá as consultas todas as terças e quintas. Vai numa terça, tem 20 crianças. Na outra terça tem 18. Opa, peraí, o que aconteceu com aquelas duas que não vieram? Além de perder os amiguinhos, eles tinham pensando assim, qual que vai ser a minha vez? Meu, esse dia eu fui pego de surpresa. Estou fazendo palestra aqui na Unirp, entrei numa sala, falei a respeito, falei da personalidade dessas crianças. Rapaz, de repente me levanta um jovem, e eu acompanho essas crianças desde lá de 2014, vai que eu acompanho. Me levantou um jovem, eu lembro do senhor lá, falou assim, eu tratei lá. Meu, ele começou a falar o que ele passou, os amigos que ele perdeu, ele começou a falar, Márcio, sem brincadeira, cara, eu acho que eu demorei uns 20 minutos para conseguir falar. Eu tentava falar para a professora que estava do meu lado, assim, eu não consigo, acho que eu não vou conseguir. Eu chorava, cara, eu não conseguia. E eu só pedi para aquele menino para dar um abraço nele, assim, entendeu? Porque, velho, essa é uma doença, não é uma doença só terrível fisicamente por causa dos quimioterápicos, mas psicologicamente, cara, é muito terrível, sabe? Um adulto já é terrível, uma criança, cara, meu, não é fácil, cara, não é fácil, não é fácil. E aí eu vou te dar mais um spoiler aqui para você entender. Às vezes a gente é preparado para isso, né? Lembra que eu te falei que eu tinha perdido um filho quando eu vim para cá? Foi meu segundo filho, chamava Arthur. Inclusive hoje ele faria 22 anos. Ele nasceu, cara. Vamos ver se a gente consegue, né? Ele nasceu e quase não chegou a ficar em casa. Ele chegou em casa, começou a dar muita cólicazinha nele, sabe? E aí nós tentamos fazer aqueles remédios que a gente faz para filho quando tá com cólica. E aí ele não parava de chorar. A gente pegou, minha esposa já trabalhou nessa parte de enfermagem da neonatal, que é a criança recém-nascidos que ficam lá no hospital. Ela falou assim, amor, vamos levar pro hospital. Ele tá chorando muito, não tá passando os remédios. Chegamos lá, a médica achou que era o problema de amamentação, forma de amamentação. Minha esposa falou pra médica assim, peraí, eu já tenho um filho, você acha que eu não vou saber amamentar uma criança? Aí ela falou assim, amor, vamos lá pro HB agora, que o Arthur não tá bem. Mar, cheguei no HB, não deu 15 minutos, eles passam com meu filho assim, ó, já com oxigênio, subiu. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo, gente? Para um pouquinho, o que tá acontecendo? Bom, demoraram para diagnosticar. O que aconteceu? Ele foi diagnosticado depois de 6 dias com volvo intestinal. O que é o volvo intestinal? Ele nasceu perfeito. Só que a alça do intestino deu uma pequena torçãozinha assim. E nessa pequena torção, interrompeu a circulação. Como demorou 6 dias para o diagnóstico, você consegue imaginar um bebezinho de apenas 6 dias de vida ter ser submetido a uma cirurgia de retirada de 95% do intestino? Aí toda a alimentação dele pela veia e alimentação e medicamento pela veia. Aí a única chance que ele tinha de sobreviver é fazendo um transplante de intestino. Nós conseguimos chegar ele com 9 meses, peso e idade para transplante, chegou super bem, super forte. E assim, esse menino tinha uma luz, essa criança tinha uma luz, cara, que assim, o pessoal do HB, quando ele não estava sendo furado, você entrava no quarto e ele sorria. Ele entrava uma pessoa no quarto e sorria. Tanto que o pessoal do HB, quando ia entrar de serviço, sabe o que eles faziam? Eles passavam lá no quarto para receber um sorriso dele para ir trabalhar. E aí deu uma repercussão gigante aqui na cidade naquela época. Eu não podia sair na rua que todo mundo conhecia e perguntava do Arthur. E aí chegou a peso e idade para transplante. E aí a imprensa aqui fez uma solicitação para o Ministério da Saúde na época, porque não fazia parte do rol de procedimento do SUS. E aí o ministro da Saúde pegou e deu a resposta que ele não ia autorizar o transplante. Aí vieram me entrevistar. E eu falei assim, eu conheço um pouquinho de lei. E eu sei que na nossa Constituição está previsto pena de morte, mas só em caso de guerra. Nós não estamos em guerra e o ministro da Saúde está decretando pena de morte para meu filho. Se a única chance que ele tem de sobreviver é fazendo esse transplante, virou uma bomba isso aí.
Eu briguei com o ministro da Saúde na época, na TV Tem ao vivo, eu briguei com ele. Meu, para um filho você briga até com o exército. E aí ele autorizou o HB a fazer o transplante e o doutor Renato Silva, que é chefe da equipe de transplante de fígado, mas ele tinha feito um curso de transplante de intestino lá nos Estados Unidos. E ele se habilitou a fazer. Aí apareceu um órgão, aí ele autorizou, depois de um mês apareceu um órgão compatível, a família não quis doar, a gente entende, porque é difícil você tomar uma decisão dessa no momento que você perdeu seu filho, sabe? Então a gente entende, a gente não julga essa família não, sabe? Eu acho que a gente já tinha que ter uma campanha, inclusive, de conscientização sobre isso também, para a gente preparar culturalmente a nossa população para esse tema. E aí o Arthur depois pegou uma infecção e acabou não resistindo, acabou falecendo, em fevereiro de 2004. E por coincidência do destino, fevereiro de 2025 agora, o procedimento de transplante de intestino foi acrescentado no rol de procedimentos do SUS. E depois eu tenho não posso dar esse spoiler, mas eu tenho um spoiler sobre isso, tá? Depois a gente vai falar, e é uma coisa boa agora. Apesar da minha história, eu preferia ter meu filho aqui, mas já que não posso ter, mas que se a história dele pode ajudar outras pessoas, isso alivia um pouco o coração, tá? E depois a gente fala sobre isso, mais pra frente a gente pode falar sobre isso. É muita emoção para um dia só, né? Ele nasceu no dia 8 de abril de 2003. E aí eu vim de São Paulo. Hoje é dia 8 de abril. Eu vim para cá, depois da enfermidade dele, porque o caso era muito grave. Demorei um pouquinho para vir ainda. Muita burocracia na época da polícia. E aí, quando eu vim para cá, eu continuei trabalhando, sabe? Eu não afastei. Então, eu trabalhava um dia, revezava com a minha esposa no outro dia no hospital. E aí, infelizmente, quando o Arthur faleceu, eu voltei para São Paulo, porque existia aquela lista, a gente tinha que obedecer a lista, e eu acho que eu tinha uma missão para cumprir lá em São Paulo também. Mas, graças a Deus, eu fiquei um ano lá, depois voltei, e depois minha vida foi sempre aqui, sabe? Então, você tá entendendo? Porque as pessoas, às vezes, falam, rapaz, você tá recebendo um convite para ganhar tanto, você tá... Meu... Eu já vivi muita coisa, assim, eu já vivi na pele que essas crianças estão vivendo e já vivi o que a mãe está vivendo de ver um filho ali, que é o pior. Quando eu recebi o diagnóstico, Márcio, vou falar uma coisa para você, eu senti aliviado, porque era comigo, entendeu? O pior de tudo, cara, quando você vê seu filho ali no tratamento, eu imagino que essas mãezinhas passam o dia todo, cara, não é fácil, porque assim, são altos e baixos, entendeu? No dia teu filho tá ali andando, brincando, no outro dia ele tá entubado. Meu, o emocional de uma pessoa dessa é complicado. Para não esquecer, é muito importante também, sabe, Mar? Depois que você fez o cadastro, fazer atualização de dados. Então, basta você entrar no site, baixar o aplicativo chamado Redome, ou se não, você entrar no Google e colocar assim, ó, para ficar mais fácil. Redome e atualização de dados. Vai aparecer um formulário, preencheu o formulário e enviou, pronto, você atualizou seus dados, tá? É muito importante. Perdemos um adolescente de Mirassol chamado Christian Damasceno. Ela tinha, Márcio, 5 doadores compatíveis. Os 5 não foram localizados e ela veio a falecer em virtude disso daí. Na época, essa notícia, a gente gravou um vídeo, eu tenho um vídeo gravado com a Christian. E essa notícia foi noticiada nos meios de comunicação aqui. E eu não sabia, eu vi essa matéria. E eu liguei para o Hemocentro e falei assim, peraí, não está localizando não. Meu, na polícia eu tenho dados, banco de dados de veículo, CNH, de ocorrência, tem um monte de dados. Me manda esse nome para mim que eu localizo. Eu não vou eu localizar, eu consigo o telefone, te devolvo esse telefone e você vai entrar em contato com esses cadastros compatíveis. Simplesmente para fazer uma pergunta. Encontramos aqui incompatível. Você quer continuar no processo de doação? E aí eu descobri como que funcionava o sistema. É assim, a central de banco de dados, quando você faz o cadastro, a central de banco de dados desses cadastros é lá no Rio de Janeiro, chamado Redome. Quando o Redome identifica um doador compatível, onde foi colhida a amostra? Aí em Rio Preto, então manda esse nome para lá para ser localizado. E eles falaram assim, e é sigiloso, a gente não sabe, quando chega aqui no Hemocentro, a gente não sabe para quem que vai doar. Então só o Redome tem, e é sigiloso, eles não vão passar. E então o nome da Christian, dos doadores da Christian, pode ir para qualquer lugar, inclusive mundial, porque o banco é mundial e 54 países fazem parte do convênio. Pode ir para ter ido para outro país, a gente não tem esse acesso. Eu falei assim, então tá bom, mas vamos fazer o seguinte. Então todos os nomes que vierem aqui para o Hemocentro de Rio Preto, vocês não vão me devolver para o Redome dizendo não localizado. Vai me passar esses dados, né? Aí eu vou conseguir o telefone, vocês vão entrar em contato e a gente não vai mandar mais. Aí eles aceitaram isso daí.
E aí eu comecei a achar, Márcio, as pessoas. Comecei a achar 5, 6, 7 pessoas por semana. Não significa que essas pessoas vão doar, tá? Cabe uma explicação aí. Antes de 2021, quando eu colhia os 4 ml de sangue para fazer o cadastro, era feita uma análise parcial do teu DNA. E quando essa análise era compatível, chamava de novo, colhia mais 4 ml e aí fazia uma análise minuciosa para ver grau de compatibilidade, se é possível para transplante ou não. Então eu fiquei imaginando assim, se você não achar de primeira fase, segunda fase você não vai achar nunca, né? E aí eu falei, se eu tô achando 5, 6 pessoas por semana aqui, você imagina no Brasil inteiro quantas vidas não estão se perdendo por causa do número de telefone. Então o paciente vence a descoberta da doença, vence a quimioterapia, vence a condição desfavorável de 1 para 100 mil para encontrar um doador compatível e morre por causa do número de telefone. Sabe qual era o meio de pesquisa que eles tinham para localizar essa pessoa? A ficha cadastral. Muitas preenchidas 10, 15 anos atrás. Se você pegar um telefone de 10, 15 anos atrás, qual que é a probabilidade de você encontrar? Até naquela fase lá que começava a mudar de chip direto. Sim, raro. Qual que é a probabilidade? Eu mesmo mudei de telefone. Isso. Aí que eu fiz? Fiz um projeto de lei na época. Aí o saudoso Major Olímpio aceitou esse projeto, ele colocou esse projeto. Esse projeto, a gente vem lutando desse projeto desde 2015, Márcio. Desde 2015. Aí, no último selador, acho que é Alessandro Alexandre Vieira, que fez o último relatório, ele fez uma estatística lá no Redome. 50% dos cadastrados identificados não estavam sendo localizados. 50%. Então, você pega hoje, a gente tem cerca de 6 milhões de cadastrados compatíveis. De cadastrados. 6 milhões de cadastrados. 50% é como se 3 milhões tivesse vago aí perdido, sem ser encontrado, entendeu? E aí, no último relatório, Deus é tão maravilhoso, eu vou contar essa parte. Que aí teve não estou falando de polarização aqui, teve um partido, na época, que tinha uma bronca do Major Olímpio, e nas vésperas da última votação do relatório, para depois ir para o presidente assinar, 2 deputados desse partido pegaram o projeto de lei. Eu falei, pronto, vão querer descontar em cima do Major Olímpio e em cima do projeto. Não dava tempo de chegar em Brasília. Era no outro dia a votação. E aí, olha como que é maluca a coisa. E aí eu comecei a ligar nos gabinetes e o pessoal do gabinete falou, você é sobre o negócio de medula? Não, o rapaz já passou aqui e explicou. O rapaz passou e explicou? Liguei no outro gabinete, não, o rapaz passou aqui e explicou. Não é possível. Agora vai vendo a probabilidade disso acontecer. Tem um policial, chama Ismael, ele recebeu o transplante da irmã na década de 90 e ele faz parte da nossa campanha. Ele gravou um vídeo de testemunho, ele e a irmã dele. E hoje ele é vereador em Andeara. E ele estava lá dentro de um gabinete, lá em Brasília, no momento que esse rapaz entrou. E ele pegou o telefone desse rapaz. E eu peguei e liguei para ele para saber, agradecer, né, o que ele estava fazendo. Esse rapaz é um consultor jurídico lá do Congresso. Que ele tem uma filha que tem uma anemia que pode levar para um transplante de medula óssea. Então ele estava acompanhando esse projeto. E aí o que ele fez? Foi de gabinete em gabinete explicando a situação, pegou esses 2 deputados, chegou e falou para eles assim, o que vocês estão querendo fazer com esse projeto, vocês não vão se vingar do Major Olímpio. Vocês vão se vingar de um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Inclusive, vocês podem se vingar da minha filha aqui, mostrou a foto. E aí esses 2 deputados pegaram o projeto, o relatório contrário que eles iam fazer, jogaram por lixo e a lei passou. E aí o presidente Lula, no começo de 2023, ele assinou a lei, né, que faltava só a assinatura dele. E eu propus para a lei, o nome da lei, ser Cristina Damasceno, em homenagem àquela adolescente aqui de Mirassol, que tinha os 5 doadores compatíveis e não foram localizados. Então eu queria que a lei se chamasse Cristina Damasceno. E para ironia de destino, a Cristina faria aniversário no dia 7 de janeiro. E no dia 10 de janeiro a lei foi aprovada. É maluco, né? Então agora o cadastro... Agora sim, eles têm acesso a todos os bancos de dados. Lei 14.530 de 2023.
Então, eles têm acesso a todos os bancos de dados que a gente tem, da Polícia Federal, de todas as concessionárias de serviço público. Não tem que fazer um filme da tua história. Das empresas de telefonia. E, Márcio, assim, se você não achar o doador ou cadastrado compatível, você pode achar até parente de terceiro grau. Então, hoje não tem como você deixar de localizar, entendeu? Muito importante. Quantas vidas pode ser salvo por causa disso? Meu Deus do céu. Mas você acredita que ainda a gente já esperava isso, que eles iam apanhar no começo, né? Inclusive, ainda tem, assim, alguns momentos que eles estão não conseguindo localizar. Mas por falta de experiência deles lá, e não tem como acontecer isso, tá? Uhum. As ferramentas que eles têm, eu tinha muito menos ferramenta e nunca deixei de localizar ninguém. Então não tem como eles deixar de localizar. E, na verdade, essa lei vai propiciar e ajudar a gente no mundo inteiro, que eu te falei, o Banco é mundial e 54 países fazem parte do convênio. Porque até hoje, vamos supor que você queira achar uma pessoa... Vou dar um exemplo de Rio Preto, mas você vai localizar uma pessoa aqui, se você for numa UPA, ela tem um cadastro ali de algum atendimento que ela passou, possivelmente. Sim. E que nem eles agora. Imagina, eles têm acesso às empresas de telefonia. Pode mandar o CPF da empresa para a empresa de telefonia, a empresa de telefonia devolver os números cadastrados naquele CPF. Eles podem recorrer à ajuda da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nossa. Então não tem como, entendeu? É só um pouquinho de empenho que eles conseguem. Muito fácil. É muito amplo, né? Bom, a gente tinha muitas histórias aqui para contar, só não sei se vai dar. Como é que tá Vanessa, o horário? 1h06. Não, o seu horário. Meu horário depende da minha fome. Você tinha falado de alguns casos, será que dá pra contar rapidinho aqui ou deixa para um próximo episódio? Vamos contar um só? Vamos contar. Um só? Então, assim, né? Eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu fiz, eu sempre procurei me especializar. E quando o Coronel Márcio falou a respeito dos cursos que o pessoal tem que fazer lá, que inclusive até recebe, eu vou deixar até um spoiler para incentivar esse curso. Porque, assim, na polícia, eu sempre procurei me especializar nas coisas assim que eu entendia que era importante para a rua. Então, eu tinha legislação, que nem o Pinha falou lá, eu carregava uma bolsa, tinha legislação até de negócio de guia rebaixado, como funcionava, de um monte de coisa. Aquela apostila replace lá, que precisa fazer identificação de veículo, pra você procurar. E também estudei, assim, sobre digitais, Márcio. Fiz fiz um projeto e uma aula lá sobre digital na academia. Bom, vamos lá. Eu estava de comando força numa determinada noite, patrulhando ali perto na marginal da Washington Luiz, sentido Avenida Potirendaba. E a gente estava subindo com a viatura, e aí um guarda que estava numa empresa chegou e falou assim, ó, que vocês estavam subindo, tinha um cara parado do lado desse veículo aqui, quando ele viu vocês, ele entrou dentro do carro e eles saíram. Era um Santana preta, um veículo Santana preto, final da placa 08. E aí a gente começou a patrulhar ali no bairro Santa Catarina, em busca desse... E nós deparamos com Versalhes preto, final 08. Falei, ele confundiu o carro, vamos em cima. Só que tava uns 100 metros, 100 e poucos metros na nossa frente. E aí esse carro, quando viu a viatura, o que ele fez? Subiu assim, como se fosse uns 30 metros para cima, e desceu. Desceu correndo e tal. Eu falei pro motorista, não, vamos em cima do veículo, que a gente tem certeza. Ali deve ter desembarcado alguém, saiu pulando o quarteirão, de repente a gente não vai achar, mas vamos em cima do veículo. E aí nós abordamos do lado daquele posto, no prolongamento da Avenida Morti de Onça ali, na beira da alça de acesso para a rodovia. Abordamos o veículo ali. Aí abordamos o veículo, saiu uma moça de dentro do carro. Saiu uma moça, vem aqui para trás da viatura, aquele procedimento de abordagem. A gente não pode colocar a mão, fazer revista, porque era uma mulher, não ia chamar, a gente só ia conversar para ver qual que era a situação, para entender o que estava acontecendo. E aí deu uma geral dentro do carro, só tinha um alicate e um pedaço de fio. E tinha vários livros de direito em cima do banco do carro. E aí, conversando com ela, tal, peguei o RG, ela me deu o RG dela, consultou o RG, nada consta. E aí, sabe, assim, a gente com um tempo de polícia, você começa a conversar com a pessoa, você começa a sentir uma situação meio estranha. A pessoa começa a suar um pouquinho, começa a não te olhar de frente, e você sabe que alguma coisa está escondendo, que alguma coisa não está certa. Aí eu falei assim, vem cá um pouquinho. Aí eu dei uma focalizada na digital dela, na impressão digital dela, e dei uma focalizada na impressão digital do documento.
E é assim, Márcio, a gente tem 4 tipos de digitais. Verticílio, presilha interna, presilha externa e arco. Então, exemplo, se você pegar um RG que é presilha interna e você for arco, você consegue visualmente ver essa diferença. Agora, se os dois for arco, é complicado, aí você depende do RGD para fazer o teste. E a situação dela era essa. O RG era arco e a digital dela era presilha interna. Aí eu falei assim, suposta Patrícia, como que é seu nome verdadeiro? Ela falou, suposta Patrícia? O que você está falando? Não, suposta Patrícia. Porque você não é essa pessoa que está aqui no RG de jeito nenhum. Eu queria saber quem você é. O que você está falando? Como que você está falando isso comigo? Meu, você quer um tempinho ali para pensar, para esfriar a cabeça, depois você me conta a verdade? Fica um pouquinho ali. Ela ficou, tal. E ela falou assim, é o seguinte, ó. Você está me deixando preso aqui, eu sou estudante de direito e eu vou saber cobrar de você na justiça. Eu falei, nossa, você vai entrar na justiça contra a minha pessoa? Meu, faz isso. Pelo menos eu vou saber quem que você é. Porque essa Patrícia aqui você não é. E aí é muito interessante, assim, que meu motorista não sabia desse conhecimento, né? Aí ele chegou do meu lado e falou assim, chefe, tem certeza? Eu falei, rapaz, você acha que eu ia estar falando com a moça assim, sem ter certeza, né? Aí eu falei, você não vai entregar mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos para o distrito, vamos para o plantão policial. Chegou no plantão, apresentou a ocorrência, o delegado consultou lá no sistema e ia liberar ela. Eu entrei lá e falei, não, doutor, peraí. Expliquei para ele como funcionava, arco, verticílio e tal. Ele falou, mas não tem que fazer, a gente vai colher digital e vai ter que mandar para o RGD, porque não tem como eu afirmar aqui. Eu falei, doutor, então me dá um tempo. Segura ela e me dá um tempo. Aí ela estava na salinha, eu falei, vou dar uma geral dentro do carro, pode ser que encontre alguma coisa. Fui no carro, dei uma geral, tinha uma autuação que ele tinha prendido o carro e ela tinha conseguido liberar o carro com o documento falso. E tinha não uma correspondência, tinha só envelope de remetente e tinha o endereço da Vila Tonim. Aí eu cheguei nela, ela estava numa sala lá dentro, cheguei nela e falei assim, ô suposta Patrícia, eu achei um documento lá, uma correspondência lá dentro do carro, só o envelope de envio, e eu vou lá para Vila Tonim agora e você sabe que eu vou descobrir quem você é. Você vai querer falar para mim agora ou você vai esperar eu chegar lá? Aí ela falou com um tom ameaçador, olhou para mim e falou assim, tenente, você é empenhado naquilo que você faz, né? Eu falei, então, vamos deixar os elogios de lado? Vamos para o que interessa? Você vai falar ou você não vai? Não falou nada, saí. Tô chegando no meio do caminho para Vila Tonim, os polícia, comando, volta aqui que a mulher rachou. Ela entregou. Aí, Márcio, é o seguinte, teve um fato que aconteceu, uma ocorrência grave, 2000 e alguma coisa, que mataram uma advogada peruana, deram acho que uns 14 tiros nessa advogada peruana, uma quadrilha na época aí. E faltava só uma para ser presa. E a Dita Cuja aí era a última pertencente à quadrilha que estava andando para a rua aí, achando que estava numa boa. E aí a última pertencente à quadrilha foi presa e então, assim... Achou mesmo. Essa era de... Por causa da... E o documento era bem feito, pelo jeito. Não, era super bem feito, entendeu? Ela na verdade... E ela participou diretamente do... Ela participou diretamente do... Ela atirou mesmo. Não sei se ela tirou, mas ela participou. Ela estava no dia, na cena do que estava acontecendo, né? E era de organização criminosa? Era. E aí, assim... bom, você já coloca uma advogada peruana no meio, você coloca uma pessoa de fora, com essa quantidade de tiros, a gente sabe que é vingança, né? E então por isso que eu te falo, que nem o Coronel Márcio falou agora a respeito dos cursos, se especializar é a melhor coisa do mundo, porque assim, para quem gosta do policiamento, você sabe que é um jogo ali, né? É um jogo. E às vezes um conhecimento que você tem para mais, você acaba saindo vitorioso desse jogo, né? Que o Rogerinho falou que não gosta de perder, a gente não gosta de perder, sabe? Você não gosta. Quando você sabe que tem alguma coisa que você fala, não é possível que eu vou embora, eu não vou conseguir. Eu sei que tem alguma coisa errada aqui, mas, tem hora que não dá essa luz, né? Mas essa daí, infelizmente, ela tinha que cruzar comigo. Parece que ela tinha data e hora marcada comigo naquele dia para cair, para entrar em cana, né? Tem um filtro ali, né? Que você vai, às vezes, não vai passar alguma coisa, você não vai perceber, né? Tá vendo? É uma ocorrência simples, mas uma ocorrência assim... Mas você nem esperava que ia ser tudo isso também, né? Assim, de ser uma pessoa tão... Não, aquilo lá, lembra que eu te falei? A gente sempre acredita. Eu sempre acreditei. Não, você acredita que é uma pessoa que tem algum problema, mas não tão... Sim, não tão grave como que ela estava, né? Mas assim, a gente sempre acredita, sabe? A gente sempre
foca nisso daí. Porque assim, a partir do momento que você desacreditar, aí você começa a inventar desculpa na tua cabeça, aí você vê uma situação que você acha suspeita. Ah, não, aquela pessoa deve estar fazendo não sei o quê. Não, não é nada, não. Meu, aí acabou a polícia. Aí você esquece das ocorrências, aí você esquece de tudo. Então eu acreditava sempre, assim. Então tem muitas ocorrências desse tipo, sabe? De animal, às vezes, indicar o lugar se alguém que passa ali não percebe o animal olhando e acha que não é nada e tem muitas ocorrências desse jeito também, entendeu? Então, assim, eu só queria finalizar aqui, Márcio, assim, eu passei um momento muito difícil, né? E quando você está nesse momento difícil, você está entre a linha da vida e da morte, você faz uma reflexão na sua vida. Se compensou, se a tua profissão, se a tua vida compensou para ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Cara, eu tenho certeza absoluta que a reflexão que eu fiz, eu estava muito tranquilo. Se eu tivesse que ir naquele momento, eu ia estar grato por Deus ter me dado a oportunidade de ter essa profissão. E, que nesses 30 anos aí eu pude ajudar muita gente, sabe? Me deu essa oportunidade de ajudar muita gente. Então, assim, eu agradeço muito a Deus em virtude disso daí. Então é isso aí, eu acho que pra gente não se prolongar muito, se mais pra frente a gente quiser vai marcar outro, um episódio 2. Tá aqui anotado, ó, Tenente Coronel da Aeronáutica, o caso da mulher trans, o caso dos 5 presos do Roman Gomes. Sim. Vamos deixar essa pra próxima. Vamos lá. Pessoal, próximo episódio com o Major aqui vai ser... Vamos ter o episódio 2 aí, com certeza. E eu queria pedir pro pessoal que tá assistindo, né? Sempre eu peço aqui para que a pessoa curta, compartilhe esse conteúdo, mas eu peço porque por conta do conteúdo interessante, mas hoje eu queria fazer um pedido dobrado, pela importância, não só para divulgação do meu canal, que isso é o menor das coisas, mas pela importância da mensagem que foi trazida aqui hoje, a doação de sangue. Eu acho que todo mundo deveria assistir essas informações e eu vou correr lá fazer o meu cadastro. Tô quase com 35. Hein? Deus abençoe. Então, doação de sangue, a gente sabe que eu também já doei muitas vezes e sempre estão chamando para doar porque precisa. Então, quer dizer, nós estamos falando um assunto aqui de salvar vidas e às vezes uma horinha de podcast aí que você assiste com tanta informação, além de se emocionar, eu chorei umas 3 vezes aqui hoje, a gente vai poder ajudar alguém com essa informação. Você vê como a informação salva a vida, né? Sim. Então eu queria agradecer a tua presença e também deixar o presente do nosso colaborador, aqui é a P Brasil, uma caneca personalizada com Poliscast e obrigado. Que é a P Brasil, para o senhor lembrar da sua participação. Obrigado. No nosso podcast. Vai ser muito utilizado, viu? Tem mais algum recado final aí? Eu acho que o recado final foi que você acabou de comentar, né? Eu entendo assim que a gente está num momento que a gente saiu de uma pandemia, que a gente falou muito sobre doenças, né? E às vezes é ruim das pessoas, às vezes as pessoas acabam fugindo de alguma informação que fala sobre enfermidade, né? Mas eu queria dizer o seguinte, dessa em particular, não foge não, tá, gente? Porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Aquilo que eu falei, né? A gente comentou aqui nos bastidores, não sei se chegou a ficar gravado essa parte, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Eu não achava que ia acontecer comigo, muitas pessoas que têm o diagnóstico não acham que vai acontecer, mas assim, segundo a estatística do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a gente vai ter cerca de 704 mil diagnósticos de câncer no Brasil só nesse ano agora. Então qualquer pessoa está sujeita. E eu faço uma pergunta só para a pessoa fazer uma indagação com ela mesma, né? Se você sair hoje na rua, se envolver no acidente, e se você tiver que ir para o hospital para passar por qualquer procedimento, inclusive necessitar de sangue, vai ter uma bolsa de sangue lá te esperando. Por que vai ter essa bolsa? Porque alguém de coração foi lá e fez essa doação. Porque, Márcio, não existe substituto para o sangue. Não tem como você ir na farmácia e comprar uma bolsa de sangue. Uhum. Você depende da compaixão do próximo, né? Então, assim, o homem pode doar 4 vezes no ano, obedecendo a um período de 2 meses 60 dias entre uma doação e outra. E a mulher 3 vezes no ano. Então, eu não peço que a pessoa vá essas 3 vezes ou 4 vezes. Se a pessoa for 1, 2 vezes no ano, já vai ajudar muito. Se cada brasileiro for uma vez no ano no centro de doar sangue, a gente não tem problema de sangue. Mas, infelizmente, o que acontece é o seguinte, apenas
5% da população, nem isso, vai lá e faz esse gesto de amor e de carinho pelo próximo, né? E quem que não está sujeito a receber uma bolsa de sangue, se envolver num acidente de trânsito, se envolver ter um diagnóstico aí diferente. Então, para finalizar isso aí, deixa assim... Meu, gente, assiste. Eu sei que já estão cansados de assistir, de ver coisas de saúde, de falar de doença, mas esse são informações muito importantes que o Márcio falou, né? Que pode salvar vidas. É isso aí, pessoal. Insiste para aquele. Eu vou insistir para meus parentes assistir, para meus amigos. Vou insistir, ó, assiste lá. Põe lá e assiste para se informar melhor. Beleza? E como a gente tinha dito aqui, todo podcast eu aprendo uma lição nova. Aqui com certeza aprendi muitas lições. Agradeço a presença. Obrigado. E por todo o papo aí, foi com certeza construiu muito na minha vida. Vou ficar mais atento para ajudar as pessoas. Obrigado. Márcio, assim, eu que agradeço, né? Eu não só agradeço, como parabenizo, como eu disse no começo aí, o trabalho que você está fazendo, né? Eu falei que eu te fiz chorar, né? Mas ao mesmo tempo, aquilo que eu te falei, você me fez também sentir um sentimento gostoso aqui no meu coração assistindo teus podcasts lá. É um sentimento gostoso de nostalgia, tá? Então, assim, aquilo a gente não espera, né? A gente, às vezes, vai assistir um negócio, uma entrevista, alguma coisa, e a gente não espera que aquela entrevista pode trazer sentimentos bons, né? E por mais que a gente tenha falado de doenças aqui, eu acho que o sentimento no final de tudo é bom, sabe? Porque eu acredito que hoje, se a pessoa for no Hemocentro doar sangue hoje, e ela assistiu esse podcast aqui, eu tenho certeza que ela vai sair de lá com o coração mais grato ainda, né? De sentimento que ela foi lá e pôde ajudar essas pessoas que estão nessa batalha diária pela vida. Com certeza. Quando a gente conhece o que a gente está fazendo, a gente Sim. entende, é muito mais gratificante Sim. ainda. Né? Obrigado a Vanessa pela participação na nossa técnica aqui. Obrigado aqui à AP Brasil, ao DLG Mídia, DLG Studios, esse espaço bacana que vocês acompanharam esse podcast. E segue aí, dá aquela curtida, porque o engajamento também ajuda aqui ao pessoal assistir e disseminar mais aí na rede social o nosso podcast. Obrigado ao espectador novamente e até a próxima.